Oriente Médio, Palestina e Israel. Integrantes: André, Yasmin, Lawanda, Letícia e Rafael. Se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. Golda Meir, ex-primeira-ministra de Israel. O Médio Oriente, Oriente Médio, é um termo que se refere a uma área geográfica, volta das partes leste e sul do Mar Mediterrâneo. É um território que se estende desde o leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. O Oriente Médio é uma sub-região da África Eurásia, sobretudo da Ásia e parte da África Setentrional. Comparada com o restante da Ásia, é uma região geograficamente pequena, com uma área aproximada de 7 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. A população do Oriente Médio é de 270 milhões de habitantes. É o local de nascimento e centro espiritual do cristianismo, islamismo, judaísmo e outras religiões. Ao longo de sua história, o Oriente Médio tem sido um grande centro de negócios para o mundo, uma área estratégica, econômica, política, cultural e religiosamente sensível. Palestina versus Israel. Os conflitos entre Israel e Palestina são travados desde a década de 1940 e remontam ao surgimento do movimento sionista, que defendia a fundação de um Estado judeu na Palestina. Ao longo do século XX, uma série de conflitos como a Guerra dos 6 Dias foram travados. Atualmente, os palestinos são obrigados a viver em condições bastante ruins. O movimento sionista, um dos conflitos que mais geram tensões e preocupações em todo o mundo, é o que envolve judeus e muçulmanos no território enclave entre Israel e Palestina. Ambos os lados reivindicam seu próprio espaço de soberania, embora atualmente esses direitos sejam exercidos plenamente apenas pelos israelenses. Com isso, guerras são travadas, grupos considerados terroristas ergam-se, vidas são perdidas e uma paz duradoura encontra-se cada vez mais distante. A área de disputa entre os dois lados em questão localiza-se no Oriente Médio, mas precisamente na Palestina, tendo como foco a cidade de Jerusalém, um ponto de forte potencial turismo religioso e que é considerado um lugar sagrado para três grandes religiões monoteístas do planeta: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Pode-se dizer que tudo começou com o surgimento do movimento sionista no final do século XIX. Neste período, uma grande quantidade de judeus começou a migrar em massa em direção ao território da Palestina. Estão habitados por cerca de 500 mil árabes. Acontece que o crescimento numeroso de judeus na Palestina começou a criar um forte atrito com a comunidade árabe, estabelecida na Palestina havia séculos. Neste momento, as organizações sionistas já finalizavam a migração de milhares de judeus para a Palestina, contribuindo para o desenvolvimento de movimentos nacionalistas palestinos. O genocídio sofrido pelos judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial chocou o mundo e estabeleceu as condições políticas para que um Estado judeu pudesse ser criado na Palestina. Os ingleses, que eram a autoridade colonial na região, abriram a mão de seu domínio e entregaram a disputa da Palestina e judeus para a Organização das Nações Unidas. A decisão tomada pela ONU foi a de dividir a Palestina entre judeus e árabes. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupado por um desses povos, e Jerusalém, a capital, seria sob administração internacional. A ONU estabeleceu o seguinte: Israel seria formado por 53,5% das terras, Palestina seria formado por 45,4% das terras e o restante corresponderia a Israel sob o controle internacional. Havia nessa divisão uma grande contradição, pois os judeus, que corresponderiam a 30% da população, ficaram com uma parcela maior de territórios. Os palestinos, por sua vez, correspondiam a 70% da população e ficariam com uma parcela menor. Além disso, as autoridades árabes alegavam que o seu território concentrava as terras menos férteis e que eles teriam acesso mais limitado à água potável. A proposta foi aceita pelos judeus, mas foi rejeitada pelos árabes. Mesmo assim, foi aprovada em Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. No ano seguinte, os britânicos se retiraram da Palestina e em 14 de maio de 1948 foi proclamada a fundação do Estado de Israel. A fundação de Israel deu início aos conflitos entre árabes e israelenses na região. Ao longo do século XX foram travadas a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra de Suez, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. 13,5 milhões de palestinos pelo mundo. 5,1 milhões de palestinos na Palestina. O conflito entre palestinos e israelenses, como percebemos, acontece por décadas e tem como questão central o domínio da Palestina. Entretanto, nos últimos anos, muitas críticas a Israel vêm ocorrendo pela forma como a situação tem sido conduzida.
sobretudo pela violência desproporcional utilizada contra as populações palestinas. O Estado de Israel defende-se argumentando que sua ação se dá apenas como forma de garantir a segurança de sua própria população e combater ações terroristas, como as que são atribuídas ao Hamas, a organização que comanda a Palestina desde 2006 e que, como vimos, é vista como terrorista por Israel. Além disso, muitos criticam o fato de Israel ainda hoje não permitir o retorno dos descendentes dos refugiados que abandonaram a região depois da guerra travada em 1948. Por fim, os assentamentos israelenses na Cisjordânia e as expulsões de moradores palestinos de suas casas para a construção desses assentamentos têm sido alvo de muitas críticas. O que se percebe nesse conflito é que sua resolução está longe de chegar, pois mesmo com acordos momentâneos de paz, basta uma pequena faísca para reacender novamente as batalhas, elevando novamente o número de mortes. Ao mesmo tempo, vem sendo difícil a criação do Estado palestino, pois as disputas territoriais ainda são intensas, embora tal Estado seja internacionalmente reconhecido por vários países. O Instituto Brasil-Palestina é uma instituição brasileira independente estabelecida em São Paulo em 2017. Trabalha para fortalecer a relação entre o povo brasileiro e palestino e para trocar culturas e experiências em todos os níveis, além de introduzir a causa palestina e o conflito árabe-sunita. A visão é que o Instituto Brasil-Palestina aspira a defender o direito palestino e a sua determinação em chegar a um Estado palestino independente, com Jerusalém como sua capital e o retorno dos refugiados. A mensagem é fortalecer as relações bilaterais entre o Brasil e a Palestina e enfatizar a profundidade da relação e trabalhar para criar grupos de amizade para a causa palestina em todos os partidos políticos e organizações da sociedade civil e fornecer-lhes informações, pesquisas e notícias para entender a causa palestina para reforçar seu papel de apoio. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse ao Conselho de Segurança da ONU neste domingo que a hostilidade em Israel e Gaza são completamente apavorantes e pediu o fim imediato dos conflitos. Abrindo a primeira reunião pública do Conselho com 15 membros sobre o conflito, Guterres disse à ONU que está trabalhando ativamente com todos os lados em busca de cessar-fogo imediato e pediu que eles permitam que as tentativas de mediação se intensifiquem que tenham sucesso. A ONU, a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos pediram o fim da nova escalada de violência entre israelenses e palestinos. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos se declarou profundamente preocupado com o aumento da violência entre Israel e grupos militantes palestinos, como o Hamas, que governava a faixa de Gaza. Condenamos toda a violência e toda a incitação à violência, assim como as divisões étnicas e as provocações, disse um porta-voz. A aproximação do Zoar a Israel foi uma parte de uma estratégia norte-americana que previa, por um lado, isolar a União Soviética e, por outro, fortalecer os israelenses, de tal modo que o poder árabe seria obrigado a se abrir para negociações, conta a reportagem do Brasil de Fato. Sempre tentando mostrar uma postura imparcial em relação ao conflito, os Estados Unidos atuaram de maneira incisiva na assinatura dos Acordos de Oslo em agosto de 1993. Essa é a pior escalada de violência em anos, desencadeada por confronto nos arredores da mesquita em Jerusalém Oriental. E subsequentes ataques do Hamas a Israel. Num sinal de que a violência pode aumentar, o ministro da Defesa de Israel ordenou a mobilização de 5.000 reservistas.